Graça e paz, irmãos, amém. Grata a Deus por mais a oportunidade, né? Mais uma semana estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, para falarmos um pouquinho da palavra de Deus, amém? Hoje a palavra está em Jeremias, no capítulo 1, Jeremias, capítulo 1 e verso 9, amém? Jeremias 1, verso 9. Paz, Márcio chegou aí. Obrigado, pastor. Amém, obrigada. O pastor tá dando os parabéns pelo meu aniversário hoje. Grata a Deus, né? Por poder mais um ano estar aqui, né? E na presença de Deus, que é o mais importante, não é verdade? Mais um ano na presença do Senhor. Ontem foi aniversário do pastor. E hoje, meu aniversário, Paz, Márcio. Estou muito grata, muito feliz com o Senhor. Estamos, né, com testemunhos, né? O pastor tem compartilhado o testemunho das bênçãos que a Patrícia tem recebido. Nós estamos sempre orando por ela. O pastor tem pedido sempre oração por ela. A Leda também, né, Márcio? A Leda está melhor, está se recuperando, oramos por ela semana passada, na terça-feira aqui no Lar de Esperança. Paz, Edna, Deus abençoe. Hoje a palavra em Jeremias 1:9, amém? Pode ir colocando seus comentários aí. Eu tô mudando de lado porque o outro lado tava muito escuro, tava muito contra a luz, tava muito escuro, amém? Agora ficou melhor, legal. Então tá bom, vamos lá, Jeremias 1:9, vamos iniciar, eu vou ler e a gente já vai orar, tá bom? O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Amém? Vamos orar? Obrigada, Edna. Poderoso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada por mais um ano de vida, obrigada por estar na tua presença por mais esse ano, Pai. Me ajuda, Senhor, a permanecer. Eu necessito do Senhor. Continua dando saúde a todos os meus irmãos. Louvo a Deus, louvo ao Senhor pela vida da Leda, pela vida da Patrícia, pela vida do William, por todos os testemunhos que nós temos ouvido, porque o Senhor escuta as nossas orações, escuta e responde. Louvamos o teu nome, abençoa este encontro, Pai, nessa terça-feira, que o teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações e que nós não possamos sair dessa palavra, Senhor, da mesma maneira que nós chegamos aqui para ouvir, Pai, que nós possamos ser transformados pelo poder que há na tua palavra, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém, graças a Deus. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Jeremias 1:9. Jeremias foi um jovem que ele cresceu, ele teve a sua infância no meio de uma grande apostasia do povo de Deus. Então, Jeremias cresceu influenciado, né? Poderia ter sido influenciado pela apostasia do povo. Porém, Jeremias teve na sua infância, início de adolescência, os dois lados. O povo que estava se afastando do Senhor, que estava apostatando da fé, que estava abandonando o Senhor, mas ele também foi criado num lar, olha só que coisa linda, num lar que ensinou Jeremias as palavras, as leis do Senhor.
Então, apesar da época difícil de apostasia em que Jeremias cresceu, né? Ele foi criado num lar em que ele teve muito ensino, muito contato com a tradição religiosa do seu povo, num lar temente e obediente a Deus. Então, você e eu, olha hoje, né, a vida de Jeremias, lê o livro de Jeremias, sabe das profecias que Deus usou a boca de Jeremias e imagina que Jeremias cresceu num contexto perfeito. Não. O mundo ao redor de Jeremias estava desabando, as pessoas que conviviam com Jeremias estavam apostatando da fé, mas Jeremias teve uma infância, teve uma vida num lar temente e obediente a Deus. Aleluia! Ele foi instruído na lei do Senhor. Recebeu o conhecimento de profecias e de profetas anteriores. A importância dos nossos filhos, né, crescerem na obediência e no temor a Deus e conhecer, né, grandes homens, ter referências de grandes homens, grandes mulheres de Deus, usados por Deus. Ele teve conhecimento de Isaías, de como tinha sido as profecias de Isaías, de Amós e de Oséias. Olha só, grandes referências. Bom, não é isso que a gente vai ver agora. Só um adendo, Jeremias foi criado no lar de sacerdotes, então Jeremias se tornou também sacerdote depois, antes de ser profeta. Importância de nós ensinarmos os nossos filhos. Isso é só um parênteses. Bom, hoje nós vamos nos colocar no lugar de Jeremias quando Deus chama Jeremias para o ministério de profetizar para o povo. Então, quando Deus chama Jeremias, quando Deus levanta Jeremias, lá logo no início ali do capítulo 1, Jeremias então começa a arrumar algumas desculpas para não cumprir com aquilo que Deus estava chamando Jeremias. Então você aí que está me ouvindo hoje, pode ser uma dessas pessoas que eu tô citando aqui, que esteja arrumando algumas desculpas para não ser usado por Deus ou para não fazer aquilo, cumprir aquilo que Deus pediu para você. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho disso. A primeira reação de Jeremias, quando Deus levanta ele como um profeta para o povo, como uma boca de Deus ali para o povo, como um representante do Senhor, Jeremias teve medo. Jeremias, este homem que nós temos o livro dele agora aqui no cânon sagrado, né? Na Bíblia, Jeremias teve medo. Mas quando Jeremias teve medo, lá no verso 8, o que Deus responde para Jeremias? Jeremias, não tenha medo. De quem? Do povo. Por quê? Jeremias teve medo do julgamento do povo. Jeremias teve medo porque ele tinha crescido, lembra que a gente falou? Crescido num ambiente apóstata, em que o povo já não queria mais saber de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os ensinamentos do Senhor, de ouvir as leis do Senhor. Então, Jeremias cresceu nesse ambiente. Então, ele falou, talvez ele tenha falado, falar para esse povo, né? Eles vão me julgar, ou eles não vão me ouvir. Deus falou, Jeremias, não tenha medo deles. Eu estou com você. Então, se Deus está com você, você não deve temer abrir a sua boca e dizer aquilo que Deus mandou você dizer.
Obviamente, nós vamos estudar a palavra, obviamente, nós vamos orar antes, obviamente, nós vamos ter um respaldo bíblico, né? Mas, antes de tudo isso, e mais importante do que tudo isso, é a voz de Deus falando, vá e diga. Então, você vai e vai dizer aquilo que é para você dizer. Não tenha medo, Jeremias. Eu estou com você. Então, se Deus está com você, quem pode ser contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? Nós podemos imaginar que Jeremias foi um homem de sucesso, mas Jeremias não foi, aos olhos dos homens. Que Jeremias foi bem sucedido, mas Jeremias não foi. Ele viveu uma vida na pobreza e aos olhos dos homens, Jeremias era um fracasso. Mas aos olhos de Deus, como ele cumpriu tudo que o Senhor havia dito para ele falar, e ele falou, e ele cumpriu com as ordens do Senhor, ele foi um grande homem na presença de Deus. E isso é o mais importante. Na verdade, isso é a única coisa que importa. Amém? Segunda coisa, Jeremias acreditava que ele não conseguiria falar ao povo, que ele não tinha eloquência. Ele tinha conhecimento, mas ele não acreditava que ele conseguiria colocar todo esse conhecimento, né, para fora, de forma que ficasse clara, de forma que ficasse bem fácil, de fácil entendimento para o povo, que talvez ele não conseguiria falar, talvez ele se considerava imaturo ainda espiritualmente para falar. Mas Deus vai, e lá no 9, que foi o verso que nós lemos, ele vai dizer, eu ponho em sua boca as minhas palavras. Você, Jeremias aí que me ouve hoje, não precisa se preocupar com a sua eloquência. Por muito tempo, eu também acreditava que para nós falarmos, para nós anunciarmos as boas novas de salvação, Deus está falando com você, para nós anunciarmos a palavra de Deus, eu precisaria ter eloquência. Eu preciso estudar. Eu vou voltar nesse assunto. Eu preciso orar, na verdade, dependo das orações, das minhas orações, da minha busca. Porém, o mais importante é quando Deus te chama e ele vai colocar as palavras dele na sua boca. Amém? Terceiro, talvez Jeremias acreditasse que o povo não iria dar crédito para ele. O povo vai olhar e vai dizer, quem é esse? Quem ele pensa que ele é para falar assim com a gente? Imagina um monte de anciãos, né? Ouvindo um jovem. Porque diante de alguns anciãos, Jeremias era jovem, talvez. Né? Eu sou jovem. Eu tô fazendo aniversário hoje, mas eu continuo jovem. Então eles deviam falar assim, quem é esse? Ele pensa que ele é para falar assim com a gente? Para dizer que Deus levantou ele? Ou para dar uma palavra de exortação para nós? Então Jeremias talvez ali falou para Deus, olha Senhor, eu não tenho crédito com o povo não vai dar crédito para minha palavra. Quantos profetas, olha só, quantos profetas o Senhor já levantou, já enviou para esse povo, e o povo não deu crédito, e o povo não cumpriu, o povo não obedeceu. Eu vou ser só mais um Deus que o Senhor vai levantar,
que vai falar ao povo e que o povo não vai dar crédito. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em fazer com que Jeremias cumpra, porque Deus, na sua infinita misericórdia, sempre alertou e sempre vai alertar o seu povo. Glórias a Deus pela misericórdia e pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus. Porque já pensou? Se Deus desistir de mim e de você, desistir de enviar os seus servos para alertar o seu povo, Jeremias deve ter questionado a Deus. O Senhor já levantou outros profetas antes de mim. E o povo não deu crédito. E o povo não se converteu. E o povo não mudou. Coração obstinado, mas Deus levanta Jeremias e fala: Jeremias, não importa, importa que eu ainda estou querendo trazer o meu povo de volta. Jeremias, eu levanto você, porque eu ainda quero chamar o meu povo. Ainda há tempo, Jeremias. Ainda há tempo do meu povo se arrepender. Ainda existe tempo para que o meu povo se volte para mim, e eu quero. Não importa o que eles fizeram no passado. Não importa o quanto eles andaram errantes, o quanto eles se apostataram, o quanto eles se influenciaram pelos ídolos, o quanto eles se afastaram do meu amor. Eu ainda quero levantar profetas, homens e mulheres de Deus, para alertar o meu povo, Jeremias. E é isso que Deus está fazendo neste momento de pandemia. Está levantando pessoas que tinham medo de falar, que não se consideravam eloquentes o suficiente para falar, ou que acreditam não ter crédito, não ter autoridade para falar. Mas o Senhor está levantando esses, porque é desses que reconhecem que são pequenos, que reconhecem que deles não tem nada, é que Deus está levantando para ainda dizer para o povo: ainda há tempo de vocês se voltarem para mim. O Senhor continua levantando homens e mulheres para chamar o seu povo, para chamar a atenção do seu povo, para chamar o olhar do seu povo para se voltar para Deus, para se voltar para Ele. Então ele diz, quando Jeremias acredita não ter autoridade, o Senhor fala no verso 10, capítulo 1, verso 10, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e sobre os reinos. Irmãos, será que Jeremias tinha noção da dimensão que as suas palavras iriam tomar? Não. Naquele momento, Jeremias não imaginou a dimensão de que a palavra daquele que acreditava não ser eloquente o suficiente, não ter autoridade o suficiente e que estava morrendo de medo do povo não dar crédito. Olha a preocupação dele. Muitas vezes a nossa preocupação é essa. A nossa preocupação não deve ser se o povo vai dar crédito. Se nós estamos anunciando a palavra de Deus, a nossa preocupação é de anunciar a palavra de Deus. E orar a Deus, e orar para que o Espírito Santo de Deus faça a parte dele, que é trabalhar nos corações. A nossa parte é anunciar a palavra.
não ter medo de anunciar, não acreditar que não somos eloquentes, achar que precisa de eloquência, que precisa falar bem ou falar corretamente. Não! Nós precisamos dizer a verdade, anunciar as boas novas da salvação e também dizer que Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. É disso que nós precisamos, é com isso que nós precisamos nos preocupar. Deus havia dado autoridade a Jeremias sobre reinos e sobre nações. Autoridade sobre reinos, sobre os reis, que se julgava autoridade máxima. Não. Acima dos reis estava um Deus e estava levantando aqueles que não acreditavam ser dignos para anunciar a palavra. Mas o seu coração estava quebrantado diante de Deus. E era isso que Deus estava procurando. Procurando verdadeiros adoradores. Procurando adoradores. Procurando servos para ser obedientes, para cumprir aquilo que o Senhor estava propondo. Talvez, se Deus tivesse levantado Jeremias para dizer palavras doces, elogios, proferir só bênçãos, né? Só coisas boas para o povo, talvez Jeremias não tivesse medo. Mas Deus vai dizer: olha, você vai pronunciar minha sentença contra o povo. Verso 16. Por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incensos, olha só o contexto, queimaram incenso a outros deuses, adoraram deuses que as suas próprias mãos fizeram. Nós vimos semana passada sobre os ídolos, olha aqui. Então eles estavam orgulhosos, porque eles mesmos haviam construído para si os seus deuses. Eles eram agora criadores. Deixaram apenas de ser criaturas, de ser filhos, e passaram a ser pais, ou seja, criar os seus deuses. Agora também tinha um contexto do povo. O povo que escutava Jeremias, ou que ouvia simplesmente, porque ouvir é diferente de escutar. Quando eu somente escuto, é o contrário, né? Quando eu escuto porque eu não sou surda. Então eu escuto. Agora, ouvir. E o que Deus fala, né? Jesus fala assim: olha, aquele que tem ouvidos para ouvir. Não é ouvidos para escutar, é ouvidos para ouvir. O ouvir, ele entra no ouvido e ele desce no coração, quando eu ouço a palavra. Amém? Então, aquele povo estava apenas escutando as palavras daqueles que estavam proferindo palavras de Deus. Não estava ouvindo. Uma exortação para mim nessa palavra foi: quando eu estou usando, quando Deus está usando alguém para dizer as palavras, você enxerga a pessoa, você observa a pessoa, você julga a pessoa, você... Ok? Entendeu, né? Ou você ouve aquilo em que ela está dizendo, sendo usada por Deus. Muitas vezes, isso, Deus, né, o Espírito Santo me exortou. Muitas vezes você deixa de ouvir o que eu estou falando com você, porque você está olhando pro homem. Você está julgando quem está falando, julgando imaturo, julgando não eloquente, julgando sem autoridade.
Quem está em pecado? Quem está cumprindo como Jeremias, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo imaturo, mesmo ainda sem autoridade diante dos homens, né? Que a gente diz aqui, dá para entender bem. Ou eu estou ouvindo a voz de Deus, usando aquela pessoa. Você conhece a mensagem da mula de Balaão, que falou? Quando Deus usa a mula para falar com Balaão, nós acreditamos e achamos fantástico. Mas quando Deus usa uma pessoa para falar comigo, eu desconfio. Obviamente que eu vou filtrar, né, para ver realmente se aquilo que a pessoa me orientou está na palavra de Deus. Obviamente, ninguém está negando isso, mas eu preciso estar atenta, à voz de Deus, que usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quiser. Eu preciso estar com os meus ouvidos atentos à voz de Deus, que não vai usar quem eu acredito que vai ser usado. Deus vai usar quem Ele quer. Repito, como Ele quer e na hora que Ele quiser. Amém? Jeremias foi levantado no meio de um povo obstinado, de um povo idólatra, de um povo que estava longe de Deus, para mesmo diante dos olhos humanos ser grande na presença de Deus. Quando Deus usa uma pessoa para pronunciar as suas boas novas ou a sua exortação, nós precisamos ser obedientes, estarmos atentos à voz de Deus. Você está como Jeremias hoje? Está com medo de falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, de pronunciar as boas novas da salvação, de dizer que Jesus ama essa pessoa, que Jesus tem salvação para essa pessoa, que Jesus tem a solução para os seus problemas, que a vida pode não ser, mesmo assim, não se tornar um mar de rosas, mas que Deus tem solução, que Deus tem saída, que Deus tem salvação, que é o maior presente que nós podemos receber, que é o presente mais valioso, é a nossa salvação. Deus ainda está querendo levantar homens e mulheres que desejam anunciar as boas novas da salvação. Da salvação. Nós não prometemos que será uma vida aqui neste mundo perfeita, porque Jesus já havia nos orientado. Vocês terão muitas aflições neste mundo, mas tende bom ânimo, ou seja, não desanimem, pois eu venci, e se você está em mim, você também vencerá. Parafraseando Jesus aqui, amém? Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tendem bom ânimo, eu venci, então vocês também vencerão. Então, Jeremias, que está me ouvindo aí, não tenha medo, não desanime, Jeremias, abra a tua boca, o Senhor está com você, o Senhor coloca as palavras na sua boca.
Você não tem autoridade, pode não ter autoridade, mas eu te dou autoridade. A partir de hoje, Deus falou para Jeremias, hoje eu dou autoridade para você sobre reinos e sobre nações. Nós não podemos nos calar. Não importa que contexto nós estamos vivendo, nós não podemos nos calar. Jamais, ninguém pode nos calar. Amém? Pois que é Deus que fala através de nós. Esteja atento à palavra de Deus. Hoje o pastor Jeff acabou, faz pouquinho tempo, ele postou, né, que quando um jovem, né, um homem, né, traduziu a Bíblia para o inglês, ele foi queimado, hoje é comemorado, se eu não me engano, em 1536. Se eu não me engano, eu que li rapidinho o post, que foi um pouquinho antes de começar a ministração aqui, mas acredito que foi esse ano. E hoje, então, se comemora, né? Então, valorize a Bíblia aí que você tem. Pois ela ainda, ele colocou, né? Custou vidas. Então, além, obviamente, né, de ser o cânon sagrado, de ser a palavra, a boca de Deus, de estar registrado aqui tudo que o plano, né, de Jesus, o plano de Deus para nossa salvação, ainda custou outras vidas de mártires. Então, valorize a palavra de Deus, estude. Com certeza, Deus pode usar aquele que não conhece a Bíblia, mas é muito importante que você conheça, porque o Espírito Santo de Deus não te fará lembrar aquilo que você não leu. Você precisa ler para que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar e você seja usado para ministrar a vida das pessoas, ministrar a palavra de Deus. É muito importante a leitura da palavra, é essencial assim também a oração, a busca, né, por Deus, para que nós possamos, quando abrirmos a nossa boca, lembra-se que Jeremias era uma pessoa já instruída na palavra de Deus. Jeremias, antes de ser levantado como profeta, Jeremias já conhecia toda a lei, já conhecia a palavra de Deus. Jeremias também já conhecia tudo aquilo que estava escrito ali na palavra. Então, por isso também que Jeremias teve essa autoridade. Então, não devemos nos esquecer de que é imprescindível o estudo e a oração. Mas Deus está levantando um povo que esteja disposto, mesmo com as suas limitações. Mas Deus está levantando o povo que está disposto a anunciar as boas novas da salvação. E ainda há tempo. Enquanto Deus ainda estiver levantando homens e mulheres para anunciar a sua palavra, é porque ainda há tempo. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos, bendizemos o teu nome pela tua palavra, compreendendo, Pai, da necessidade, da importância que tem o estudo da tua palavra e a necessidade e a importância que tem também buscarmos ao Senhor em oração. Mas, Senhor, o Senhor está levantando um povo que deseje anunciar as boas novas da salvação e chamar o povo ao arrependimento, pois é sinal de amor do Senhor. Louvamos o teu nome, te louvamos por todas as bênçãos recebidas. Pai, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, então, portanto, obrigada. Obrigada pelos meus irmãos que estiveram comigo. Obrigada por aqueles que vão assistir esse vídeo numa outra oportunidade. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Em nome do teu Filho amado. Amém. Deus abençoe você. E se Deus quiser, até semana que vem. Tchau.